Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo de manhã, amanheceu com o céu bem azul, mas o tempo está mudando, tá ficando frio e está chuvoso já. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Melissa, sou escritora, sou artista, sou autista superdotada, sou mãe solo, sou cristã, sou uma pensadora e muitas vezes eu gosto de começar a fazer coisas mesmo sem entender e sem acreditar mesmo, né? Porque a fé não é movida por vista. Eu fiz comentários sobre o testemunho do Jorge, né? Vocês lembram desse testemunho? Né? Que ele tinha várias sentenças, né? Contra ele, vários medos perambulando a vida dele, inclusive a AIDS, né? Ele era muito promíscuo, né? O Jorge, ele era homossexual, né? Então, ele vivia sempre confuso, né? Porque ele teve experiência com Deus desde pequeno, né? E aí ele tinha também muitas mágoas, muitas dores dentro dele. Enfim, Deus fez maior reviravolta na vida dele. Ele se converteu verdadeiramente, não na infância, né? Mas ele voltou para a igreja, né? Quando adulto já. E ele venceu tudo através da fé. Foi bem bonito. Por que eu tô falando isso? Porque era um tipo de milagre no qual eu não acreditava. E esse livro chegou até mim e comecei a ler e comecei a acreditar. A acreditar que Deus faz isso. Que Deus, Ele... Uma das coisas que eu tenho pensado bastante sobre o paladar. Deixa eu ver quanto tempo. Que Deus muda o gosto. Deus tira o gosto pelo pecado, sabe? Uma das coisas que prende as pessoas é o paladar, é o gosto, sabe? Não é nem um desejo, um gostinho que fica na boca mesmo. Não é uma coisa que a pessoa vai ter, vai comer. É uma coisa que a pessoa já está comendo, já está usufruindo, já está aqui, ó, na boca. Eu gosto disso. Isso te prende, te amarra, sabe? Tô falando de gosto alimentar mesmo, por coisas que não fazem bem, por gosto pelo pecado também. Enfim, eu tenho visto o paladar como uma maneira de aprisionamento, sabe? Aquilo. E aí também o outro, esse testemunho, que é uma reforma de um casamento, sabe? Como uma reforma de uma casa destruída, de algo condenado já. Do qual também eu sinceramente nunca acreditei e ainda... Mas, como Deus me pediu para trazer para vocês, eu trago. Como eu disse, né, muitas vezes. Eu sou escritora e muitas vezes os meus livros começam assim e continuam assim sem eu saber exatamente o que é. Eu escrevo muito por intuição. Eu tenho uma ideia inicial que às vezes ela pode ser mudada, mas às vezes me dá muita angústia, né? Não saber o que é isso. Enfim, Deus nunca revela exatamente qual é o propósito dele para nós. Nós aqui muitas vezes temos
certeza exata como esse paladar que fica aqui. Eu tenho certeza disso, que eu gosto disso e que isso é para minha vida, vai permanecer. Nós não sabemos. Nós temos certeza de caminhos que Deus, Ele já sabe que não é. Enfim. E aí, vamos continuar aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Fiz meu café, nem tomei ainda, daqui a pouco eu já vou tomar. Ó. O último que eu fiz para vocês desse é que o marido dela tem que tomar a posição de líder. Ela está sendo a cabeça do lar já há bastante tempo. Ela é a cabeça ali perante os filhos, porque como ele rejeita os filhos, então ele sai de cena. Imagina que tá num palco e fala, ó, você vai representar o pai dessas crianças agora. São 3 crianças. Ele fala, o ator fala, eu não quero. Daí ele fica lá dentro, descansando, até o momento que ele faz só o papel. Qual é o papel que ele tá fazendo? O papel profissional. É só esse que ele tá fazendo. Nem como esposo dela, todas as cenas em que ele tem que ensinar como esposo, ele tá lá dentro descansando. Todas as cenas em que ele tem que ensinar como pai, ele também tá lá dentro descansando, tomando um café, fazendo o que não deve por causa desse paladar. Entendeu? E aí, o que é para ser dividido, porque ela é auxiliadora, ela vem auxiliar ele que é o líder, ela se torna a cabeça. Ela fica sozinha no palco, que tem que dar conta, né? Porque a história precisa continuar. E aí, a questão é o seguinte, Deus está cobrando que ele é o cabeça e não ela. Só que aqui no meu coração eu tô sentindo, meu Deus, ele não tá fazendo o papel dele, como que ela não... Sabe, imagina que tem uma sacola pesada e um carrega de cada lado. E ela tá carregando tudo sozinha. E Deus fala, solta. Mas quem que vai carregar isso, então? Se ela soltar, não sei, eu já tô com medo também. Inclusive que eu falei no último vídeo, eu ia ficar com medo de um homem desse governar a minha casa, entendeu? Completamente sem noção de certo e errado. Enfim, mas Deus deixa ele carregar a sacola pesada, né? Ela nem pode carregar metade, entendeu isso? Entenda isso, a mulher não é para carregar metade da casa. A mulher, ela não foi feita para carregar metade da casa, metade das obrigações. Ela é auxiliadora. Você entende isso? Alguém que auxilia. Digamos que você tem seu trabalho e você tem alguém ali que te auxilia, mas não vai fazer metade. Aliás, tem muitas profissões... Não vou contar isso agora, é muito polêmico, não vou falar não. Larga a mão. Ai, gente, não pode mexer com gente grande, né? É perigoso. Ó. Vou tomar meu café. Eu tava pensando o seguinte, sabe? Você pode falar mal da empregada doméstica, você pode falar mal do vendedor, você pode falar mal do pequeno, do fraco, mas nunca do forte, porque é perigoso e ninguém fala. Por isso, também que nós temos aí a posição da mulher, porque sempre se fala mal da mulher, sabe?
Tava vendo um vídeo ontem, dois amigos, é um vídeo de comédia, né, mas um caso real, esses programas, né, de briga, enfim. E aí, um dos amigos colocou pimenta no olho do outro, né, ficou com a mulher do outro. É o contrário do caso da Marilyn, né, foi a amiga dela que deu em cima do marido dela. E roubou o marido dela, assim, temporariamente, mas sim, né, causou. E nesse caso é o contrário. E aí o amigo fica assim, e aí? Questionam ele, se vai continuar sendo amigo dele? Ele fala, eu vou continuar sendo amigo dele. Porque ele usa umas expressões de baixo calão, então eu não vou usar aqui. Mas ele diz que ela é uma mulher que não presta, né? Ele não vai desfazer uma amizade por uma mulher que não tem caráter, né? Esse é o pensamento dele. Ele não coloca ali em questionamento se o amigo dele tem caráter, né? Porque, enfim. Ou seja, a mulher é a culpada. No caso de duas amigas em que uma delas pega o marido da outra, quem é culpada também? É a mulher que não presta, quer dizer, sempre é a mulher. É isso. Porque você nunca fala mal do forte, porque é perigoso. Você sempre fala mal daquele que é fraco. Daí a corda não arrebenta, entendeu? Então, eu entendo a Marilyn, o medo dela de deixar a casa ser gerenciada por um homem que não é sacerdote do lar, que não tem noção do que Deus quer dele como um homem, né? Porque é uma cabeça desnorteada. E Deus cria bonitinho lá no Éden, um homem para cada mulher. Em algum momento, eles mudam isso. Eu nem sei se na Bíblia qual o momento que eles escrevem que isso é possível. Ou eles nem escrevem, eles decidem assim entre eles. Ou eles começam a fazer e ninguém acha. Ninguém fala nada. Tá tudo certo aqui, a gente tá no controle, nós somos os líderes. E as mulheres também, por ficarem com medo de perderem eles, de ficarem à margem da sociedade, vão para onde? Vão, né? Elas se calam também. E esse é o problema também do fraco que se cala, porque daí cria. Quanto tempo fica ali, né? Vivendo o homem com muitas mulheres. Até que vem Jesus e começa a mudar isso muito tempo, nem sei quantos anos permanece isso. Enfim, as mulheres, elas não são unidas. Não são. Pelo contrário, elas se unem contra mulheres. Geralmente, elas são unidas na teoria para vender palestra, para vender cursos. Quando acontece um fato mesmo, não são. Enfim, vamos ver o que fala aqui. Pensei, ó Senhor, como o Senhor pede isso de mim? Houve dias de discussão com Deus sobre este ponto. Pensava que seu plano tinha alguns problemas cruciais, mas então vi algo. Frequentemente nas Escrituras, quando existe um mandamento para uma mulher e para um homem, o mandamento para a mulher vem primeiro. Submetam-se primeiramente aos seus maridos, então os maridos amem suas esposas. O Senhor começou a mostrar-me que este é, às vezes, a única maneira dele chegar a um homem. Eu queria que ele chegasse ao Michael, então comecei a fazer o que ele pedia. Talvez não seja bater de frente, né?
Comecei a ir para o Michael e dizer: que devo fazer acerca disso? Ah, ela pediu a opinião dele. Em vez de decidir antes, né? Essas não eram perguntas tolas que havia perguntado quando estava passando por aquele período esquisito de ensino de submissão. Eram perguntas com relação a questões espirituais sobre as quais ele realmente precisava tomar uma decisão. Michael não ficava nada feliz com essa abordagem. Ah, isso que eu ia dizer, que eu acho que podia até piorar as coisas, sabe? Sabe, porque pensa bem, um homem que não quer tomar as rédeas de nada, pelo contrário, está fugindo. Quando ele arruma outra mulher, na verdade, não é realmente que ele quer outra mulher, ele está fugindo das obrigações dele. Olha o que ele dizia: sai dessa, deixe-me em paz. Parece adolescente, né? Quando a mãe fala assim, vai fazer isso, me deixa em paz, tô cansado. Então eu ia para Deus e dizia: ele não quer a chefia, Senhor, assim eu a tomei de volta. Ele me dizia: você não pode tomá-la de volta, não é sua. Não é para você tomá-la de volta. Dele de volta. Dava-lhe e ele a recusava. Era como se fosse uma batata quente. Eu acho que a posição que muitas vezes nós temos hoje dos pares modernos são duas mulheres juntas ou dois homens. A impressão que eu tenho, sabe? Porque o par, ele pega essa sacola pesada e fica metade para cada um fazer o esforço. E não é assim que Deus criou a gente. Por isso que pesa muito para a mulher, até porque não faz metade. Porque em relação, por exemplo, à maternidade, a mulher ela faz praticamente sozinha. E as outras partes ela faz a metade, então ela se sobrecarrega. Mais tarde, Michael contou-me que Deus começara a tratar com ele quando desistiu da posição de chefia, quando ela foi colocada totalmente em seus ombros e tinha de dar contas a Deus. Quando viu a tremenda responsabilidade que Deus lhe dera, ficou esmagado, não sabia o que fazer e aí se virou para buscar a ajuda de Deus. Porque estava muito confortável para ele, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que muitas vezes os homens acham que o casamento é um lugar de descanso, que é um lugar onde, sabe, eles vão ficar lá folgados. E aí é que a mulher começa a agir, porque dá um desespero nela. Ele não tá fazendo, então eu vou lá e faço. Então ela que vai fazer tudo. Às vezes ela já começa a treinar desde o namoro. Ela que se declara, ela que luta, ela que demonstra, que faz surpresas românticas, que marca o casamento, que vai atrás de todas as coisas do casamento. Ela que começa a juntar o dinheiro dela desesperadamente para pagar todas as coisas. Ela que vai atrás da casa, onde vai morar. Olha, só informa ele: amor, não sei o que, já vi isso, já vi aquilo do casamento, já vi isso, a casa, não sei o que. Ela que vê tudo, sabe? E depois, quando tem as crianças, na gestação, tudo, ela que vê tudo também. Ela que faz tudo de tudo. E contribui metade com tudo, do dinheiro, entende? É uma sociedade muito vantajosa essa, né? Desculpa. Casamento não é sociedade. Eu não vejo isso lá no Éden, entendeu? Sobrecarrega essa mulher. Porque ela
como ele não é homem, ela passa a agir como homem. Para mim, ela não é 100% mulher. 100% mulher é a mulher do Éden. Ela é 150. Ele é nessa ideia que eu tô trabalhando. É uma mulher 150% mulher. Uma mulher esmagada, cansada, sabe? 150% porque ela é 100% mulher e mais os 50% dele, que ele não faz. E ele fica diminuído como homem, entendeu? E aí, claro, ela se sente forte, ela ganha o apelido de heroína, porque quem é 150? Está acima, né? Mas como que tá? Por dentro ela tá em frangalho, só que não é o que ela mostra por aí, sabe? Só Deus sabe. Muitas vezes é só pose de força. Ninguém nasceu para ser forte e infeliz, né? Tudo na medida, tudo equilibrado. Isso cria uma inflamação, sabe? Uma espécie de... Não. Tá sendo heroína porque ele não faz o papel dele, entendeu? Daí você tem que fazer uma força sobrenatural. É isso, tá certíssimo. Ele tem que carregar a família. Ele é o líder, não ela. Ela é auxiliadora. E as mulheres ficam em cima das mulheres cobrando. O que você tá fazendo? O que você fez? Não vai fazer mais. Ah, ele é homem. Quer dizer, ele não é um líder. É ela. Entendeu? O tempo inteiro. Ah, ele é homem. Ele é uma cabeça voada. Cadê o líder que Deus criou para ser? Sacerdote do lar. Então, é complicado. E pode complicar mais. Mas, eu acho que muitas mulheres tentaram fazer isso. Deu certo com ela, graças a Deus. Por quê? Porque ele, em algum momento, como disse aqui, começou a buscar a ajuda de Deus. Mas nem todo homem vai fazer isso. Por isso que nem todo casamento é reconstruído. Então, assim, não é culpa da mulher. Mais uma vez, ai, mulheres assistindo testemunhos. Olha lá, o casamento dela foi reconstruído e o meu não. Calma, é outro homem. Aquele homem aceitou o favor de Deus. O seu não aceitou. A culpa não é sua. A salvação é individual. Entendeu? O crescimento é individual. Nós escolhemos crescer espiritualmente ou não. Além do peso da dor de ser abandonada, de ser traída, você tem que levar o peso das escolhas de outra pessoa? Não, jamais. Eu acho, sim, hoje eu já penso que uma mulher pode pensar em perdoar. Eu nem sei perdoar, pensar, sabe? Se vale a pena por causa das crianças, dos filhos. Acho que quando não tem filho, eu acho que é melhor. Enfim, eu não vou dizer nada aqui, que Deus de repente não aprove, mas você tem que lutar por um certo tempo, né? Se é algo que Deus diz para você que isso é tão importante a sua família. Mas lembre-se, a escolha sempre é da outra pessoa. Assim como quando é em relação ao homem, a gente pensa o quê? Que ele não escolhe, né? Que ele é como, sei lá, como se ele fosse um boneco que não tem vontade. Então, vem uma mulher, puxa ele pra cá, ele vai pra cá. Vem outra mulher, puxa ele pra cá. Assim, muitas vezes, sabe? Acho que quando eu me senti insegura, sei lá, quando
quando eu gostava de alguém, me sentia insegura, eu imaginava esse homem assim, como um boneco sem espírito. Agora Deus está me mostrando. É assim que você imagina ele, um boneco sem decisão. Tipo assim, vem alguém, puxa ele pra cá, ele vem pra cá. Vem alguém, puxa. Enquanto você se vê como uma pessoa viva de decisão que por mais que a pessoa puxe, você fala, você tem decisão, você tem espírito, você sabe, né? Você tem uma consciência até sobrenatural, né? Você sabe o que você quer. E muitas vezes a gente vê esse homem, não, mas ele é homem, porque ele é um boneco vazio sem espírito. Então, se alguém puxa ele pra cá, ele fica, sabe, que nem. Você não deve casar com esse tipo de homem, sabe, que é um boneco vazio. Até porque deve ser muito triste você morrer, você vai pro céu, você quer encontrar a pessoa que você, né, amou um dia, teve uma família. E aí você descobre que ele não está no céu. Aí ficarão separados para sempre. Então, enfim, lute por um tempo, né? E peça só um milagre. Tá certo? Tchau. Amo vocês. Deus abençoe muito, muito vocês na vida sentimental. Que vocês sejam muito felizes. Que sejam duas pessoas completas, conscientes espiritualmente. Que se amem, que sejam muito felizes, prósperos, férteis, que se multipliquem, que tenham muitos filhos, muitos netos. Amém? Que vivam muitos anos. Tchau.